In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, então, caríssimos, no sexto domingo, depois de Pentecostes. Hoje a palavra de Deus nos apresenta os sacramentos da iniciação cristã. Os três grandes sacramentos da iniciação cristã. A Eucaristia, no Evangelho, a multiplicação dos pães, né, é a Eucaristia. E na primeira leitura do apóstolo, o batismo. Né? Mas o batismo não é só batismo, é também crisma e Eucaristia. Né? São os sacramentos da iniciação cristã. Batismo, crisma, Eucaristia. Para nós, o batismo, queridos, é confissão, viram? Porque o batismo é para o perdão dos pecados. O batismo perdoa os pecados, dá uma nova consciência ao homem. Uma consciência de vida nova, um modo diferente de viver dos outros homens. Os outros homens que estão no mundo não vivem como aqueles que são batizados. Ou, dizendo melhor, aqueles que são batizados fazem diferenciar a sua vida daquela modo de viver que antes tinham no mundo. E para nós, contudo, que recebemos o batismo, e normalmente recebemos quando ainda pequeninos, nenês, crianças, no colo dos pais, então, sim, a confissão, uma boa confissão, uma confissão bem entendida, é que assinala essa transformação, essa metanoia, essa conversão, essa mudança para Deus, a mudança da morte para a vida. Então, a Santa Confissão também está aí, de alguma forma está presente, sobretudo para nós. Né? O batismo só se dá uma vez. O batismo só se dá uma vez. Por isso, bem, enfim, mas nós que já recebemos o batismo, mas levamos ainda a vida de pagãos, vida de ateus. Como faz aquele que recebeu o batismo, mas ainda vive aí neste mundo como qualquer homem deste mundo? Né? Então, usa a confissão para marcar realmente essa reviravolta, essa transformação de vida de ateu, de vida de pagão, para a vida de cristão, para a verdadeira vida de seguidor, de discípulo de Jesus, nosso Senhor. Então, temos aí os sacramentos da iniciação cristã e a Santa Confissão. Bem, queridos, eu queria dar uma perspectiva nova, diversa e mais atual para a palavra de Deus hoje, viram? E eu diria assim que se abre agora a possibilidade da grande comunhão. É agora. E nós somos os anunciadores, os arautos, aqueles que gritam ao mundo. Chegou a hora da comunhão. Na missa não tem a hora da comunhão na missa? Chegou agora a hora da comunhão nossa e de toda a humanidade. A comunhão, queridos, é participar da divindade. A Eucaristia é isto. Esse é o verdadeiro pão descido do céu. Não é o maná ou o pão qualquer que nós comamos para alimentar o nosso corpo. Não, a Eucaristia alimenta a alma e alimenta ela com a divindade do Senhor, com a divindade de Jesus. A comunhão que nós queremos fazer, queridos, é com Deus. Queremos ter comunhão com Deus. Isto é, com a sua divindade. A gente diz deificar-nos. Passar deste deste modo de viver deste mundo, passar do modo de viver deste mundo para o modo de vida eterna, que é em comunhão com Deus, em amizade com Deus,
em partilha com Deus, em amizade, intimidade profunda com Deus, partilhando a sua divindade, tornando-nos nós também divinos. Esse é o motivo, essa é a grande comunhão. Essa é a grande comunhão que o Senhor quer dar a todos, a todos. Ele nos faz, a nós, queridos, ele nos faz os seus diáconos, aqueles 7 que devem sair por aí a dar a comunhão ao mundo, a dar a comunhão com a divindade, dar a comunhão com a... Nós somos os anunciadores dessa comunhão. Quando nós falamos no retorno de Jesus, que esse é o tempo de que em breve, o tempo que vivemos é aquele que nos liga para a brevidade do retorno de Jesus. É isso que nós anunciamos. Em breve o Senhor vai voltar. Mas vai voltar para quê? Para dar-nos a comunhão. Dar-nos a comunhão na sua divindade. Nós nos tornarmos em Deus, com Deus, para Deus, divinos. É a nossa vida, esta é a nossa vida eterna. Então, essa aqui é a comunhão. Essa aqui é a Eucaristia. Esse que é o pão que vem do céu, não dado por um homem qualquer, não um pão deste mundo, mas o pão do outro elmo. Jesus é o pão do outro elmo, que vem a nós e se nos dá a comer o seu corpo, sua alma, seu sangue, sua divindade. Nos dá a partilhar do seu ser. Agora nos tornamos divinos. Nós nos tornaremos divinos. Em breve, queridos, em breve vai se operar em nós esta divinização. Essa divinização. Mas antes devemos ser batizados. Ou devemos antes confessar. Ou devemos antes receber o Espírito Santo em vida nova neste mundo, neste El. Como que vivendo divinamente. Jesus não viveu divinamente a sua vida aqui? Viveu. Então, ele quer que nós vivamos divinamente a nossa vida já no aqui e no agora. Tá difícil, queridos, né? Tá difícil. Tá difícil de nos convertermos. Tá difícil de deixar os nossos velhos e pecadores hábitos, o hábito do pecado. Como é difícil de deixar, abandonar o hábito do pecado. Como é difícil de levar vida simples, entregue a Deus, vida confiada em Deus. Como é difícil abandonar o corpo de morte, o corpo de pecado, e assumir a vida no Espírito, a vida de cristão de verdade. Como é difícil. Os nossos hábitos antigos estão sempre clamando em nossa carne, estão sempre querendo roubar-nos, tirar-nos da vida cristã. Seremos batizados. Seremos batizados com o batismo que Jesus recebeu. O batismo que Jesus recebeu foi o batismo de cruz, de paixão, de morte. De morte. Antes da ressurreição é preciso este batismo. Este batismo. A humanidade está por receber este batismo. Nós já estamos prelibando, já estamos sentindo que esse batismo vem. Eu digo o batismo da paixão, da morte. E já está acontecendo em toda parte. E atinge nós, os cristãos também, viu? Não atinge até aqueles que estão em refúgio. Até aqueles que estão em vida de perfeição. Até aqueles que estão em vida de perfeição. Até aqueles atinge a paixão e a morte. Eu lembro agora do ataque que sofreu a Igreja Católica em Gaza. Em Gaza tem uma única Igreja Católica. E bateu uma bomba lá, né? Matou 3 pessoas. E o pároco foi ferido na perna. Foi ferido na perna.
E foi um Deus dos acuda, né? Foi os sábios que puderam esse mundo inteiro. Era Netanyahu telefonando para Bento XIV, Leão XIV, era Trump telefonando para Netanyahu e o Vaticano. Até a Rússia se manifestou, e a Europa, e os patriarcas latinos e o patriarca ortodoxo, grego também foram visitar, entraram em Gala, foi lá ver o que tinha acontecido, entraram lá. Foi um burburinho, essa semana inteira, um Deus nos acuda depois que atingiram lá a paróquia de Gaza. Seremos também nós atingidos, queridos, né? Aliás, nós seremos os primeiros atingidos. Certo que contamos com a proteção de Deus, mas seremos atingidos também. Participaremos do batismo que se está dando já se está dando neste mundo, batismo de paixão e de morte. Já se está alastrando neste mundo. O Brasil, a gente pensa que o Brasil vai ser poupado. O grande país cristão, que até já fomos, né? Mas agora, entregues à corrupção, uma corrupção tão latente, a corrupção do Brasil, queridos, ela é tão patente, que todo mundo sabe. E essa guerra que Trump está fazendo com o judiciário brasileiro, com o governo brasileiro, também não é só o judiciário, não, né? É porque sabe que estão carcomidos de corrupção. É uma turma de bandidos. Como atingir essa turma de bandidos protegidos pelo poder judiciário, pelo poder governamental? Como atingir? Como atingir essa gente? Todos bandidos. Na verdade, eu digo que ninguém escapa, queridos, da corrupção deste mundo. Olha, para escapar da corrupção deste mundo é preciso ter muita consciência, de que nós estamos no fim dos tempos, no fim do mundo, que Jesus volta logo. Aquela primeira parte que eu estava falando. Quem não tem esta consciência, não sequer começa. Sequer tem o impulso primeiro para fugir da corrupção deste mundo. E depois é preciso ter 1000 olhos, querido. Como diz o Apocalipse. 1000 olhos por dentro para se examinar a si mesmo e 1000 olhos para fora para cuidar das influências que vêm de toda a parte. E essa gente, esses governos todos, não pensa que Trump é o defensor da pátria livre. Eu tenho um pavor quando eu ouço o mundo livre, né? Estados Unidos, defensor do mundo. Nunca foi. São os bandidos, todos bandidos. Bandidos caçando bandidos. É isso que são. Só verdadeiramente livre aqueles que estão recebendo como batismo o que está acontecendo. Isto é, paixão e morte. Paixão e morte para este mundo, para o pecado, e morte para tudo aquilo que não é divino, que não é de Deus, e preparação para a ressurreição na vida nova, que já vivemos agora e que se nos dará na comunhão com Jesus. Quem não tiver essa consciência, queridos, vai ser manipulado, pode ter certeza, pelo Deep State, pelos sionistas, pelos maçons, vai ser manipulado. Estão sendo todos eles manipulados. Essa guerra que eles promovem entre eles, na verdade, é para atingir a nós. É o povo brasileiro que acaba sofrendo. Quem mais sofre, quem acaba sofrendo, é o povo brasileiro. É esse que está sofrendo, esse que já está sofrendo as consequências dessa guerra e vai sofrer cada vez mais. É preciso tomar eu dizia que o batismo é uma consciência renovada em Deus. E é isso que nós precisamos
o batismo que se nos dará, eu falo do grande castigo, falo desses acontecimentos terríveis que já estamos vivendo no mundo inteiro, né, e que precedem o retorno de Jesus, o grande castigo que se nos abate, queridos, ele deve ser vivido com o espírito de penitência, né, como Jesus viveu a sua paixão, né, deve ser oferecido a Deus, como Jesus ofereceu a sua morte. Assim, estas mortes muitas que se estão dando no mundo e que se darão no mundo, devem ser oferecidas a Deus. Enquanto não tivermos essa capacidade de oferenda, de fazer este ofertório, né, com esse espírito de piedade, de oração, de entrega, de sacrifício, de amor sacrificial de verdade, enquanto não estivermos prontos, preparados para isso, nós não estamos prontos para receber, sequer estamos prontos para receber o batismo, quanto mais a comunhão. Quanto mais a comunhão. É preciso que nos preparemos, porque receberemos esse batismo como a oportunidade de passar pela paixão e morte de Jesus. É uma oportunidade. Tantos desprezarão isto. E querendo se livrar da paixão e da morte, cairão no abismo infernal. No abismo infernal. Então, sim, queridos, preparemos-nos. Acolhamos, abracemos a cruz da paixão e da morte, olhando para a ressurreição da carne, para a vida eterna, para a comunhão com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.